parte do Senhor Jesus Cristo, motivo de grande alegria nós estarmos na casa do Senhor essa noite. Nós queremos, com isso, desejar que os irmãos sintam-se acolhidos no amor de Cristo e convidá-los, desde já, a nos colocarmos na presença de Deus em oração, nos apresentando para o culto desta noite. Oremos. Ó Pai santo e bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Senhor, Tu que és digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Nós nos colocamos, ó Pai, em Tua presença essa noite, por Tua graça, acessamos, ó Pai, o Teu trono de amor e oferecemos a Ti, Senhor, o sacrifício dos nossos lábios. Em resposta de gratidão por tudo que és, por tudo que tens feito, Senhor, nós Te oferecemos este culto, Pai. Reconhecendo a beleza da Tua santidade, revelada em todos os Teus atributos, assim o Teu eterno poder, a Tua onipresença, a Tua onisciência, a Tua imutabilidade, Senhor, a Tua bondade manifesta em forma de misericórdia, de graça, de amor, de providência sobre as nossas vidas. Por tudo isso, Pai, Te louvamos e Te exaltamos e pedimos que o Senhor aceite o louvor que vem dos lábios do Seu povo, fruto dos lábios que confessaram o nome do Teu Filho Jesus. Assim, ó Deus, abrimos este culto e o oferecemos a Ti em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidá-los, amados, a se colocarem de pé, os que puderem, e juntos procedermos à leitura da Palavra de Deus no livro dos Salmos, Salmo de número 99, a santidade de Deus. Salmo de número 99, a santidade de Deus é o título deste salmo. Diz assim a palavra de Deus: Reina o Senhor, tremam os povos, Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobre modo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o Teu nome, grande temendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça. Tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque Ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, Samuel entre os que lhe invocam o nome, clamavam ao Senhor e Ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que Ele tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para com eles Deus perdoador, ainda que tomado de vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante ao seu santo monte, porque santo, santo é o Senhor nosso Deus. Podeis assentar, Ele é santo e por isso é absolutamente digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, e é por isso que nós vamos louvar ao Senhor. Ele é o nosso castelo forte e a Ele devemos adorar somente. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com o seu poder defende o seu, em todo transeado. Com fúria pertinaz, persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. A força do homem nada faz,
sozinho está perdido. Mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Se tem Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus, e sendo o próprio triunfa na batalha. Se nos quisessem devorar, demônios não contar, não nos iriam derrotar, nem ver nos assustar. Príncipe do mal, com seu plano infernal, já condenado está, vencido cairá, por uma só palavra. De Deus o verbo ficará, sabemos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, se temos de temer família, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com Ele reinaremos. Castelo forte é o nosso Deus. 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 Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidá-los novamente a fazer uso da palavra de Deus, desta feita no Salmo de número 130, assentados mesmos desta vez e com toda a reverência, leiamos a palavra do Senhor. Salmo de número 130, diz-nos assim a palavra de Deus: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Se observares, Senhor, iniquidades, quem, Senhor, subsistirá? Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor, mais do que os guardas pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele copiosa redenção. É Ele quem redime
a Israel de todas as suas iniquidades. O texto diz: contigo está o perdão para que te temo. Se observares iniquidade, Senhor, quem subsistirá? Quem permanecerá na presença de Deus, se Deus decidir nos tratar consoante os nossos pecados? Ele conhece a nossa estrutura, Ele sabe que somos pó, conhece a nossa natureza humana, decaída, corrompida, sabe que tudo que nós condenamos lá fora ou na vida dos outros, potencialmente está aqui em nós. Mas Ele sabe também que é possível nós vivermos no caminho da santidade, se nós nos arrependermos de verdade, se nós confessarmos com honestidade. Ele manifesta a sua misericórdia, Ele não nos dá aquilo que os nossos pecados nos fazem merecer, Ele manifesta a sua graça e nos dá aquilo que nós não fazemos por merecer. Ele nos dá o seu perdão, Ele nos dá absolvição, Ele nos dá empoderamento espiritual para que a gente possa vencer as forças hostis do mal, possa vencer o assédio desse mundo corrompido, possa vencer as paixões que transitam na nossa natureza humana decaída. Eu queria convidar você que, como eu, tem consciência de ser pecador e de que necessita da graça de Deus e do perdão do Senhor, a um momento silencioso de contrição, né? Nós somos a sociedade do barulho e das muitas vozes, e a gente precisa tantas vezes de um pouquinho de solitude, onde a gente para só com Deus e revela o nosso coração para Ele, pedindo a misericórdia. Vamos fazer isso agora, em nome de Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai de amor, nós, teus filhos e filhas aqui reunidos essa noite, fazemos coro com o salmista em manifestar as fragilidades da nossa natureza humana, em dizer que mesmo lutando contra o pecado, tantas vezes, ó Senhor, temos capitulado diante das nossas fraquezas, capitulado diante das nossas paixões, diante, Senhor, do assédio permanente deste mundo tenebroso, diante das investidas do maligno. E tantas vezes, ó Pai, pasmamos de vergonha na Tua presença, clamando novamente por misericórdia, pelo Teu socorro, pela Tua graça, pela força do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, como fazemos agora. Confessamos, ó Pai, que de fato somos pecadores, que temos ofendido a santidade do Teu nome e da Tua pessoa de muitas formas e de muitas maneiras, mas manifestamos nesse instante, Senhor, o nosso arrependimento, a nossa tristeza por ter Te ofendido e clamamos, ó Pai, em contrição pelo Teu perdão, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, manifesta sobre as nossas vidas essa noite em forma de absolvição. Pai, nos perdoa, nos restaura, nos empodera, nos habilita, Senhor, para Te servir com zelo, fidelidade, santidade, nos habilita para estar na Tua casa em adoração. Nós assim, ó Pai, Te oferecemos a nossa confissão e a nossa gratidão pelo Teu perdão, em o nome santo do Teu Filho Jesus. Aqueles que creem no perdão do Senhor, pode dizer amém, bem forte. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Em contrição ainda, louvemos ao nosso Deus.
fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança e eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és um Deus de amor. Eu não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber da tua palavra, Deus, que me fará vencer. A minha oração, pois tu és, Senhor, fonte de águas vivas que há em mim. És a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória está por vir. Segura estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei ao mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Segura estou em ti, só a igreja. Segura estou. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tua palavra, Deus, que me fará vencer. Louvado seja o Senhor. Quero convidá-los, amados, a abrir a palavra do Senhor no texto referente à Santa Ceia, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do verso de número 23. Carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11, a partir do verso 23, nós assim lemos na palavra de Deus. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha.
Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Uma advertência, essa palavra final, no verso de número 28, para que nós não participemos da mesa do Senhor de forma leviana. Por outro lado, não devemos entender que Deus está colocando aqui um rigorismo tal que nenhum de nós estaríamos habilitados a participar da mesa. O que Ele está nos exortando é a fazer uma reflexão sobre como está a nossa vida diante de Deus, se há algo que precisa ser tratado, que a gente trate com Deus e que a gente, de forma legítima, participe da mesa do Senhor. Isso porque entendiam os reformadores, e assim entende a igreja reformada até hoje, o sacramento é meio de graça. Nós não podemos ficar privados do sacramento. Então é necessário que a gente trate o que precisa ser tratado e participe do sacramento, porque ao participar eu sou fortalecido. Ao participar eu sou corroborado espiritualmente. Ao participar eu estou habilitado a viver uma vida santificada, uma vida agradável a Deus. Então o sacramento é meio de fortalecimento. Na linguagem teológica, é meio de graça. É uma via mediante a qual eu me robusteço espiritualmente. E é por isso que ele diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Não participe de forma leviana. Examine o coração, trate com Deus o que precisa ser tratado, participe da mesa do Senhor, porque assim você faz ratificar a sua aliança com Deus, a aliança que Deus estabeleceu através do sangue de seu Filho, que não deve ser pisado por nós, que não deve ser pisoteado. Por isso o sacramento não pode ser banalizado, mas que deve ser valorizado e ratificado. Quando participamos da mesa do Senhor, a gente está dizendo isso: eu permaneço em aliança com Deus, a minha aliança é com Ele e com seu Filho Jesus, e a minha comunhão é com todos os filhos e filhas de Deus que fazem parte desta mesma mesa que se reúne em torno do único cabeça da igreja, que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Nessa perspectiva, eu quero convidar os amados a participar da mesa do Senhor. Convidar os presbíteros a tomarem lugar à mesa da Santa Ceia, enquanto nós oramos, pedindo a ministração do Espírito Santo para este sacramento. Ó Pai Santo e Bendito, colocamos diante de Ti para esta celebração sacramental, conforme o Senhor ordenou à sua igreja. Apresentamos estes elementos, pão e vinho, que mesmo depois dessa oração consagratória, continuarão a ser pão e vinho. Mas temos a certeza, dada pela Tua palavra e pelo Senhor, de que ao participarmos dele apropriadamente, nós somos abençoados, como diz o Teu servo apóstolo Paulo, que este é o cálice da bênção que nós abençoamos. Então, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus, que o Teu Espírito Santo ministre todo o significado e todas as bênçãos do pacto da graça a todos aqueles que pela fé vão participar agora legitimamente deste sacramento. Nós rogamos a Tua bênção e a ministração poderosa do Teu Espírito, em o nome santo e bendito do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Gostaria de pedir aqui a um dos diáconos colocar uma cadeira aqui, para convidar o presbítero Francisco Bento, que está conosco aqui, para participar da distribuição dos elementos. E convidar pelo menos mais um diácono para ajudar aqui na distribuição da Santa Ceia. Já está aqui, já pode ficar por aqui. Muito bem. Nós vamos vir até os elementos, né? Se você está visitando a nossa igreja hoje pela primeira vez e está acostumado na sua igreja a receber o sacramento no banco, aí onde você está sentado, eu quero que você se desarme, né, quanto à sacralização de uma forma, né? Não existe uma forma determinada para celebrar a Santa Ceia, tá certo? Poderia ser aí nos bancos, os irmãos poderiam vir aqui, o pão podia estar partido, a gente partir agora juntos, tá certo? Então o que importa
é que a gente esteja fortalecendo, ratificando a nossa aliança com Deus, participando dos elementos que Cristo escolheu para representar seu corpo e seu sangue, em uma ministração espiritual, de acordo com o que ordena a palavra de Deus. Portanto, eu quero convidá-los a louvar a Deus e a caminhar até o sacramento para participar dele. Louvemos ao Senhor. Os irmãos Antônio Júnior, Aristarco, vão estar indo até os irmãos que estão aí na diaconia, na recepção, os irmãos que estão com crianças, os irmãos idosos, podem ficar em seus lugares. Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, este é o teu sangue. Tua cruz mostra tua graça, fala do amor do Pai, que prepara para nós o caminho para ir. Posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos faz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça. Do amor do Pai, para nós o caminho para ir, onde posso me achegar somente pelo sangue. Que nos lava dos pecados, que nos
Oremos, meus irmãos. Santíssimo e maravilhoso Deus, aqui estamos diante da Tua presença, Senhor Deus, com o propósito de ouvir a Tua mensagem. Por isso, Senhor Deus, prepara o Teu servo aí, que está em frente da igreja, para que ele possa trazer as palavras que venham de acordo com as nossas necessidades, meu Deus. Ouve as nossas súplicas, abençoa toda a Tua igreja, de um modo geral. Por Cristo Jesus é que nós te oramos, meu Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar todos os amados e amadas que estão conosco essa noite a se colocarem de pé. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Romanos, nos diz: acolhei-vos uns aos outros como Deus em Cristo vos acolheu para a glória de Deus. Tem um filósofo que ele vai falar sobre acolhimento, usando a palavra hospitalidade. Ele diz: hospitalidade é acolher o outro como quem acolhe Deus. E é dessa forma que nós devemos nos acolher uns aos outros, porque o mesmo Deus que está na nossa vida está na vida do nosso irmão. Que nós possamos nos acolher e adorar o Senhor nesse instante, celebrando a unidade do corpo de Cristo. Louvemos ao Senhor. Louvemos ao Senhor com alegria. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerás, jamais me abandonarás. Os meus pés estão sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Vem me salvar, me ajuda a caminhar. Te espero, vem me livrar, me amparar com teu amor que nunca vai me deixar. Eu sei que não me esquecerás, jamais me abandonarás. Sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Os meus pés sobre a rocha que me sustentará eternamente. Não vacilarei, sempre te honrarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei. Confio em ti e sempre confiarei em ti. Louvado seja Deus. Podeis assentar, meus irmãos. Vamos entoar mais um louvor ao Senhor, preparando para acolher sua palavra.
inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, oh, dá-me forças pra continuar, segundo a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Meu Jesus maravilhoso, és a minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração, ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, e eterno e não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Ó Pai, nos conceda a Tua luz, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que nesse momento nós possamos entender a Tua palavra, compreender, Senhor, o Teu oráculo,
apreender, Senhor, aquilo que o Senhor deseja que nós coloquemos em prática na nossa vida, nós pedimos ao Senhor, manifesta o poder do Teu Espírito Santo, se revelando a cada um de nós, nas páginas da Sagrada Escritura. Amém. Graças a Deus. Vivemos um tempo, irmãos, de desolação. Eu tinha preparado alguns slides para expor para os irmãos aqui essa noite, mas não foi possível trazê-los. E eu quero que você fique a princípio com essa palavra que é forte, desolação, enquanto a gente chama os pequeninos para orar, para o momento deles lá embaixo. O Jorge veio aqui, me avisou, e eu esqueci. É a idade, né? Chegando. Convidar todas as crianças, os pais que trouxeram seus filhos e as tias que vão ficar com eles lá embaixo no culto infantil agora à noite. Essa descida nunca é para a gente se livrar da companhia dos nossos filhos. É só para oportunizar um culto que seja cognitivamente acessível a eles, onde eles possam compreender a palavra de Deus. Tá certo? Louvado seja Deus. Vamos orar então pelas crianças, pedindo que Deus as abençoe também, lhes conceda a sua graça. O Senhor Jesus disse: desçai a mim os pequeninos e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Oremos, ó Pai, e apresentamos a Ti todas essas pessoas pequenas, mas pessoas inteiras que estão na Tua presença essa noite e que precisam, Senhor, do Teu Evangelho, assim como nós que já somos mais maduros. Que o Senhor possa se revelar a elas através da Sagrada Escritura, utilizando a instrumentalidade das irmãs que exercem esse ministério tão importante no contexto da Tua casa. Assim nós choramos, Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Desolação. Meu slide que eu ia abrir era uma imagem da Ucrânia. Uma imagem da cidade de Mariupol e da cidade de Kiev, que é a capital da Ucrânia. Uma nação com mais de 40 milhões de pessoas que está destruída, dizem as estimativas que mais de 10 milhões de ucranianos já estão expatriados. E uma quantidade absurda de crianças foram separadas de seus pais porque Volodymyr Zelensky, que é o presidente, decretou lei marcial e homens até 60 anos são obrigados a ficar e a servir no exército ucraniano. E ele fez isso em defesa da sua pátria, da soberania da sua nação. Isso tem efeitos terríveis e catastróficos, desoladores de verdade, das famílias que perderam seus lares, das que perderam suas vidas, famílias inteiras que morreram, de famílias que se tornaram monoparentais, porque pelo menos um dos pais veio a falecer, de crianças órfãs, de uma quantidade enorme de civis que não estavam envolvidos diretamente na peleja, que vieram também a morrer nessa batalha, e de não poucas crianças que também morreram, algumas que até estavam em hospitais, que estavam internados, onde as instituições tiveram o cuidado de pintar de um lado e outro da instituição de saúde que ali era um hospital, que ali tinham crianças e que mesmo assim foram alvejadas. É um país inteiro que precisa de reconstrução. Uma imagem que não está muito distante do que aconteceu na Segunda Guerra Mundial, no Japão, nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. Não está tão exatamente igual, porque ainda, pelo menos não se sabe, ainda não foi usado armamento atômico. Para piorar a situação, nas últimas 3 semanas,
o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, não sei nem pronunciar o nome do homem, está falando na iminência de uma terceira guerra mundial, porque eles chegaram à conclusão que o Ocidente está participando da guerra ao armar a Ucrânia, ao mandar equipamentos de guerra sofisticados para lá. Então, esta é a situação do mundo em que vivemos, que já não estava boa, porque a guerra foi deflagrada sem que a gente tenha saído ainda da pandemia da Covid-19, que causou uma outra enorme desolação também. As estatísticas oficiais dizem que 6,1 milhão de pessoas perderam a vida para a Covid-19. Mas a revista científica The Lancet estima que esses números sejam muito maiores, que possivelmente o número de mortes, houve uma subnotificação e o número de mortes chega a mais de 18 milhões de pessoas que morreram por Covid-19. Que no Brasil não são apenas quase 670 óbitos, mas seriam quase 800 pessoas mortas por Covid, segundo a mesma revista. E para esse fato eu tinha separado algumas imagens das covas coletivas em Manaus, no Amazonas, no Maranhão e em outras cidades. Imagens que nós já estamos acostumadas a ver e que eu não traria aqui para chocar os irmãos. A guerra e a Covid juntas está trazendo desolação para outra área. A economia. Ucrânia e Rússia juntos são o segundo maior produtor de commodity agrícola do mundo. Eles vendiam comida, né, como se fosse uma grande fazenda para o mundo, parecido com o Brasil. A Rússia, o segundo maior produtor de petróleo do mundo. O petróleo disparou. Chegou a quase 120 reais nas últimas, 120 dólares nas últimas semanas. E para um país como o nosso, que tem como matriz de infraestrutura e transporte rodoviário, toda a nossa alimentação é trazida de caminhão, aí o pão, o feijão, o arroz, a carne, o essencial para a vida é o que está mais caro. O rico não está sofrendo com essa inflação, porque não está atingindo os artigos de luxo. Se atingirem, eles não sentem da mesma forma. Está atingindo o pobre. Quantidade de pessoas morando na rua, quantidade de pedintes. É um estado de caos. É um estado de desolação. Que tipo de espiritualidade a palavra de Deus nos propõe para nós vivermos em tempos de desolação? Há não poucos dias, nós participamos de um evento super agradável aqui da nossa igreja, um motopasseio ali até a praia de Mundaú. A gente teve um momento maravilhoso também lá de ministração da palavra. Eu tive a oportunidade de ministrar no livro de Esdras sobre como ter uma jornada bem-sucedida, porque Esdras, ele foi o protagonista, depois do cativeiro babilônico, da segunda grande leva de judeus de volta para Jerusalém. Depois que o Império Babilônico caiu perante o Império Persa, os reis da Pérsia tinham uma outra política de dominação imperialista, uma outra política migratória, e eles decidiram permitir que os povos dominados e colonizados e expatriados, como por exemplo o povo hebreu, voltassem para a sua terra. Ele queria garantir paz nas regiões dominadas. Zorobabel trouxe uma leva de judeus, a primeira. Depois o escriba e sacerdote Esdras trouxe uma segunda leva. Foi aí a nossa reflexão sobre como ter uma jornada bem sucedida. E Neemias, ele traz a última e terceira grande leva de judeus para Jerusalém.
E o retrato pintado por Neemias no seu livro, acerca da situação de Jerusalém, que tinha sido destruída pela Babilônia, não com as mesmas tecnologias de hoje, mas com a mesma violência. Que graça o coração do homem sem Deus, que estava no coração de Putin e que estava no coração de Nabucodonosor, que fora destruída por esse mesmo instrumento nuclear, mais poderoso do que a bomba atômica, que é o ódio humano, que é a ausência de Deus, que é a insensibilidade, que é a falta de amor, que é a falta de coração. Jerusalém estava um caos. Jerusalém estava desolada. Esdras volta para mitigar aquela desolação. Zorobabel volta com uma grande leva de judeus para mitigar a desolação. E Neemias volta como instrumento de Deus, protagonista de uma grande missão para restaurar aquela nação, para reedificar seus muros, para mitigar a desolação. Então, colocando esse contexto, fazendo um paralelo sutil, histórico, entre o que estamos vivendo agora e o que viveu os hebreus daqueles dias, de 400 anos antes, de 430 anos antes de Cristo, eu queria convidar os irmãos para a gente refletir um pouco sobre como deve ser a espiritualidade a ser vivenciada pelo povo de Deus nesses tempos de desolação. Eu queria convidar você a abrir a palavra de Deus em Neemias, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse a reflexão. Vou ler aqui no meu aparelhinho, que eu quase não enxergo mais aqui a letra da Bíblia, tá certo? No mês de Nisan, Neemias 2:1, no 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele, disse Neemias. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão sepultados os meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha assentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também cartas para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela e do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates e lhes entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais e do exército e cavaleiros. Disto ficaram sabendo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e muito lhes desagradou que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel desolados. Olha a crueldade como é tão grande, alguém que se incomoda e que alguém socorra quem está na desolação. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão, e para a porta do muro, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados.
cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros, voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Verso 16, não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse, estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei como a boa mão de Deus estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então disseram, disponhamo-nos e edifiquemos. E fortaleceram as mãos para a boa obra. Porém, Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e Gesem, o arábio, quando o souberam, zombaram de nós e nos desprezaram e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi, disse Neemias, o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Os que restaram em Jerusalém estão em opróbrio, em grande vexame, em grande desprezo social, estão em miséria, não têm recursos mínimos para a sobrevivência, estão inseguros, os muros estão derribados, as portas estão queimadas, desolação. De acordo com o dicionário Oxford, significa destruição arrasadora, ruína, devastação. Estado ou condição de um lugar devastado, transformado em deserto, desertificação, despovoamento, falta de amparo, isolamento, desamparo, solidão, abandono, grande aflição causada por desgraça ou infortúnio, tristeza, consternação. Tudo isso é desolação. E por isso nós, sobreviventes da pandemia da Covid, nós que estamos vivendo para testemunhar a iminência de uma terceira guerra mundial, podemos certamente afirmar que estamos vivendo em um tempo de grande desolação, que tem afetado, como disse, todas as áreas da nossa vida. E o que resta perguntar-nos é que tipo de espiritualidade nós devemos ter para enfrentar esse tempo, como deve ser essa espiritualidade fundamentada nos valores cristãos e na palavra de Deus, que deve dar uma resposta ao tempo em que nós estamos vivendo. E eu queria chamar a sua atenção para alguns aspectos que eu destaquei a partir desse texto. Primeiro, nós devemos ter uma espiritualidade capaz de consternar-se diante da desolação. Diz o texto dos versos 1 a 3, que Neemias, que era copeiro do rei, naquela época, posição de grande importância e confiança, porque era o copeiro que experimentava a comida do rei antes de servi-lo. Caso tivesse envenenada, quem morria era o copeiro, era o homem a quem o rei confiava a sua própria vida. Era o homem que entregava o copo na mão do rei. Neemias, depois de muitos anos servindo ao rei Artaxerxes, aparece diante dele pela primeira vez com a face deprimida, com muita tristeza, dizem os versos 1 a 3 que nós já lemos. E o rei Artaxerxes percebe, não era uma cena que se via comumente, não era uma cena que o rei tivesse visto em qualquer outro momento. E o rei considera que se Neemias não estava triste por alguma doença, só podia ser uma tristeza do coração. Algo que abatera aquele homem piedoso que agora o fazia estar de semblante descaído. E era exatamente esse o caso.
Se os irmãos depois lerem o contexto, no capítulo 1, Neemias recebe a visita de um de seus irmãos hebreus chamado Ananias, com uma comitiva de judeus, trazendo informações da Judéia. E as informações que constam nos versos 1 a 4, era de que a situação dos irmãos de Neemias, que vinham da terra onde haviam sido sepultados os seus pais, era absolutamente desoladora. Era assim que estavam os moradores de Jerusalém, em grande miséria e desprezo, em uma cidade vulnerável a ataques, com muros derribados, com portas queimadas. Neemias, quando ouve essas palavras de Ananias, imediatamente cai no pranto, irmãos, literalmente. E ele fica tão vulnerável, tão debilitado, de tanta energia emocional que ele se dirige àquela notícia, que ele assenta-se no chão. E ele chora, e ele disse que esteve lamentando, jejuando e orando diante de Deus por vários dias por causa daquela notícia terrível. Sabe, irmãos, um dos principais sinais de falta de espiritualidade na vida de um cristão, na vida de um ser humano, é a indiferença. Nada denuncia mais a falta de espiritualidade, de humanidade de uma pessoa, do que ela ser indiferente à dor do outro. Nada denuncia mais a religião sem Deus do que a falta de apatia. É a capacidade de não se sensibilizar com a dor alheia, a capacidade de não mais pasmar diante da miséria humana, é a incapacidade de se consternar ou de se enternecer com o sofrimento alheio. Sabe, irmão, sem essa comoção, nunca haverá oração em prol dos desolados. Sem essa comoção, nunca haverá ação em prol dos desolados. Sem essa consternação, nunca haverá, meus amados irmãos, nenhum empreendimento missionário, altruístico, amorável, em nome de Deus, para aqueles que estão esquecidos da humanidade sem Deus. Espiritualidade para o tempo de desolação é uma espiritualidade que se consterna com a dor. É capaz de ter consternação, é capaz de sentir, sabe, os mais profundos afetos com aquele que é objeto do desprezo, do escárnio, do abandono social, do sofrimento ou do vitupério, seja por qualquer motivo pecaminoso da nossa sociedade ou da sociedade atual. Em segundo lugar, meus irmãos, além de uma espiritualidade marcada pela consternação diante da dor e do sofrimento alheio, esse tempo de desolação exige uma espiritualidade que prioriza a intervenção divina antes de lançar mão dos recursos humanos. Neemias continua sua narrativa dizendo: disse-me o rei, depois que o rei constata a sua tristeza, depois que Neemias lhe apresenta as causas da sua consternação, ele diz: então orei, disse-me o rei, que me pedes agora? O que você quer que eu faça? Como é que eu posso te ajudar? É mais ou menos essa a fala do rei Artaxerxes. E é interessante que Neemias está dorido, está quebrantado, está consternado. Estava ali aquele que tinha autoridade política para decidir uma ajuda significativa para o seu povo. Mas é muito interessante, Neemias não responde de imediato ao rei Artaxerxes. Diz o texto que ele primeiro vai orar a Deus. Primeiro ele vai falar com o rei dos reis, para depois se dirigir ao rei acerca de alguma ajuda para o povo que está sofrendo lá na Palestina, lá na Judéia. Então orei a Deus dos céus e disse ao rei, se é do agrado do rei. Verso 4 e 5. E se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade do sepulcro dos meus pais, para que eu a reedifique.
Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse: quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Veja que o rei tinha um certo apreço e uma certa confiança por Neemias, e já está perguntando: quando é que você volta? Estava disposto a liberá-lo, mas não queria perder a companhia daquele piedoso homem de Deus e daquele servo fiel. Aprove ao rei enviar-me, e marquei certo prazo, certamente para retornar. E ainda disse ao rei: se ao rei parece bem, deem-se-me cartas para os governadores da além do Eufrates. Aí ele faz um série de pedidos, para que me permitam passar e entrar em Judá, como também cartas para Asaf, para que me libere madeiras para as obras que eu preciso empreender. E lá no final ele diz: e o rei mais deu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então fui aos governadores da além do Eufrates, lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiro. O rei deu aquilo que Neemias tinha pedido e deu até o que ele não pediu, porque nos pedidos de Neemias não consta uma escolta oficial. O rei então lhe dá as cartas que ele pede, lhe provê os recursos que ele necessita para restaurar a segurança de Jerusalém, e ainda lhe manda uma escolta com oficiais e uma cavalaria para protegê-lo durante a jornada. Neemias sabia, irmãos, e aqui está o fundamento, uma espiritualidade que prioriza Deus, sabe, como aquele em quem eu devo a priori buscar a solução para o momento de desolação que eu ou aqueles a quem eu vou socorrer estão vivendo. Mesmo que pareça aos nossos olhos humanos que toda a solução está na mão dos homens, mesmo que aos olhos de Neemias parecesse numa vista rápida e apressada que tudo estava na mão de Artaxerxes, mas não. Neemias enxerga além do trono de Artaxerxes. Neemias contempla o trono do Deus soberano, e antes de falar com o rei, de dirigir qualquer pedido, Neemias vai orar ao Deus dos céus e vai falar com ele, porque ele acreditava que a poderosa, invisível, mas real mão de Deus era quem de fato e de verdade iria lhe prover a vitória, iria lhe prover os recursos necessários, iria inclusive quebrantar o coração do rei de tal maneira que o rei lhe daria até mais do que ele iria lhe pedir. Então ele ora ao Deus soberano para tocar o coração do rei, para que este pudesse tomar uma decisão política que viesse a favorecer a efetivação da missão de Neemias para socorrer os que estavam em grande desolação. Ele fala com o rei humano na dependência do rei divino, e entende que o favor humano só fora possível por um precedente favor divino. Ele diz, quanto ao entendimento de todas as suas petições a Artaxerxes, por Artaxerxes. Veja que ele diz: o rei me atendeu. Por quê? Porque o rei é bom. O rei me atendeu por quê? Porque eu era um servo fiel, porque eu era amigo do rei, porque era o homem de confiança dele. O rei me atendeu por quê? Entendimento de Neemias: e o rei mais deu, Artaxerxes me atendeu, porque a boa mão do meu Deus era comigo. Sabe, lançar mão dos recursos humanos na dependência de Deus. Antes de falar com os homens acerca da obra de Deus, falar com Deus acerca dos seres humanos. Antes de conversar com o filho sobre Deus, falar com Deus acerca de seu filho, para que ele lhe dê palavras para você conversar com ele. Antes de falar com o seu cônjuge no meio de uma crise conjugal, fale com Deus sobre o seu cônjuge, para que Deus lhe dê palavra para atingir o coração dele, o seu cônjuge. Antes de falar com alguém para tratar
de uma quebra de relacionamento, de uma ferida relacional, fale com Deus acerca desse alguém. Peça que Deus lhe dê sabedoria e empodere as suas palavras para quebrar as estruturas da mágoa, do pecado, do ressentimento e possa restaurar o relacionamento. Neemias, ele entendia que, embora tudo parecesse estar nas mãos dos homens, era das mãos de Deus que viria a vitória dele. Então, antes de falar com o rei, ele fala com o Rei dos Reis, com Deus soberano. Ele diz, é da mão do Senhor. Trocadilho para ninguém esquecer. Artaxerxes tinha um apelido de Artaxerxes Longímano, que significa mãos longas. Longímano é mãos longas. E Esdras e Neemias também preferiram confiar nas mãos poderosas de Deus. Lamentavelmente, tantas vezes, e agora nesses tempos nós temos visto isso, né, muitos líderes religiosos se agarrando ao poder, às mãos longas dos Artaxerxes de hoje e levando escândalo para a igreja evangélica, envolvendo a igreja no meio de corrupção, porque não priorizaram a mão poderosa de Deus. Nossos pastores aqui no Brasil, os irmãos assistem jornal, não estão indo procurar o rei por causa dos que estão em desolação. Estão indo procurar o rei para perdoar dívidas com o fisco que eles deixaram de pagar, dando mau exemplo, encargos sociais que não foram honrados e uma série de outras coisas. Esta lição é trazida para nós por Esdras e Neemias. Não importa quem esteja no poder em Brasília. 2022 é ano de eleição. O Brasil está polarizado de novo. Eu quero dizer uma coisa para você. O trono de Deus não está sendo leiloado. O trono de Deus não é objeto dessa eleição. O trono do Senhor não está para sofrer de alteração, de posse, de poder. Deus é um soberano eterno que está assentado para sempre no seu trono e não importa quem esteja lá. Deus vai usar a sua igreja para socorrer aqueles que estão desolados. É isso que nós temos que entender, irmãos. Em vez de ficar brigando por A, por B, por C. Eu não estou dizendo que política não é importante, é importantíssimo. Vote com a sua consciência, vote em quem você acha que será o melhor. Ore a Deus e peça discernimento e sabedoria, mas saiba de uma coisa. Se o seu candidato perder, Deus continua no poder. Se o seu candidato ganhar, quem continua no trono e quem determina o fim de todas as coisas é Deus. Nós não temos o que celebrar com os homens da terra. Nós não temos que lamentar quando eles não conseguem suas conquistas, suas lutas pelo poder, quando não conseguem êxito nelas. Mas nós temos que estar como Neemias, conscientes de que, embora pareça que as coisas estão na mão desses homens, está na mão do Deus soberano e o trono dele não está sendo posto para disputa em uma eleição. Nós precisamos nos voltar para a doutrina bíblica da soberania de Deus, para que a gente exerça a nossa cidadania terrestre com os valores da cidadania celestial. Como dizia Agostinho de Hipona, o cristão tem dupla cidadania. Neemias era um cidadão hebreu que entendia que pertencia a um outro reino, que era súdito do rei soberano. Então, na hora de enfrentar a desolação, ele recorre primeiro ao Deus soberano. Uma espiritualidade ainda, irmãos, que seja perspicaz para fazer uma apurada avaliação da desolação. Diz Neemias: cheguei a Jerusalém, a partir do verso 11, onde estive 3 dias. Então, à noite me levantei e fui de madrugada dar uma olhada na situação de Jerusalém. Ele vai narrar esse seu passeio para, com perspicácia, avaliar o tamanho do estrago causado pelo pecado do povo. Irmãos, lembram Jeremias capítulo 25, 2 Reis também,
estava ali anunciada que se aquele povo insistisse em permanecer em seus pecados, as consequências não seriam nada agradáveis, que viria um rei mais forte, mais poderoso que ele, que os levariam em um cativeiro de 70 anos, se eles não se arrependessem. E é isso que acontece. O que Neemias está olhando agora, e ele vai transferir a sua visão para o povo, é o estrago causado pela rebelião do povo. Sabe, irmãos, uma espiritualidade que não tira lições do seu passado, uma espiritualidade que não consegue olhar no olho do furacão e ver os estragos causados pelo pecado, não é a espiritualidade do reino de Deus. Sabe, não podemos fazer vista grossa para esse estrago causado pelo pecado. Nós temos que olhar com perspicácia, olhar com apuração, ver o tamanho da desolação, antes de empreender uma obra de restauração. Quem edifica sem primeiro avaliar o estrago, pode não tomar consciência do tamanho da empreitada e acabar desistindo no meio da jornada. Quem empreende sem fazer uma perspicaz avaliação do estrago causado pelo pecado, pelos comportamentos errados, pelas decisões equivocadas, após a reedificação, pode negligenciar tudo de novo e voltar para o mesmo estado de caos e de desolação. Por isso, Neemias, antes de reunir o povo, antes de falar daquilo que Deus pôs em seu coração para ser feito naquela comunidade, ele sai de madrugada com alguns companheiros de missão e dá uma olhada ali no estrago, no olho do furacão, na desolação causada. E então, só então, ele reúne o povo e os concita a tomar parte na missão. Espiritualidade ainda para os tempos de desolação deve ser uma espiritualidade gregária, capaz de reunir pessoas em desolação em torno de um projeto de reconstrução, de restauração, de reedificação. Versos 16 e 17 diz assim: não sabiam os magistrados aonde eu fora, nem o que fazia, pois até então não havia lhes declarado, nem a eles, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estáis vendo a miséria? Ele chama o povo para olhar o caos. Vocês estão vendo isso? Vocês estão prestando atenção? Vocês estão olhando com perspicácia para a destruição trazida pela vossa obstinação contra Deus? Miséria em que estamos, Jerusalém assolada, suas portas queimadas. E aí ele conclama o povo, ele diz: vinde, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. Irmãos, quando uma crise se instala e ela atinge um grupo de pessoas, a solução não vai estar só em uma pessoa. É isso que Neemias entende aqui. A espiritualidade dele era uma espiritualidade gregária, uma espiritualidade comunitária, uma espiritualidade, sabe, altruísta. Ele entendia que para sair daquela situação, o povo que entrava nela por causa dos seus pecados tinha que participar dessa obra de restauração. Sabe, está em crise na família, pode ser que comece por um, mas esse um que começa esse trabalho de restaurar a família tem que chamar todos para arguir, para conversar, para fazer um consenso em torno de uma causa importante, de uma causa maior do que a própria vontade, o próprio desejo, a própria visão das coisas. Então Neemias chama as autoridades, e Neemias chama o povo e os convida. Nós caímos nessa desolação juntos, e é juntos que nós temos que sair dela. Deus opera, irmãos, na comunidade. Ele pode usar pessoas individualmente, Ele pode começar essa obra na vida de uma pessoa dentro de um lar que está, sabe, desagregado, destruído, arruinado, mas Ele vai começar essa obra com um, mas vai atingir toda a comunidade se a restauração tiver efetivamente de acontecer. Uma adagio popular diz que a união faz a força. Em Eclesiastes capítulo 9, o pregador diz, capítulo 4, versos 9 a 12, melhor é serem dois do que um, porque se caírem, um levanta o companheiro. Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. O cordão de 3 dobras não rebenta com facilidade. Até um ateu como Karl Marx.
ele entendeu. E ele colocou isso consignado lá no manifesto do Partido Comunista, que os trabalhadores nada conseguiriam em termos de direitos reconhecidos se eles não se juntassem para lutar por seus direitos contra os poderosos donos dos meios de produção. E aí vem a famosa frase concitadora dos trabalhadores dizendo: proletários de todos os povos, univos. E aí começaram a surgir as agremiações profissionais, sindicais, onde os trabalhadores viram que eles tinham força no coletivo para conquistarem os seus direitos. E assim são todas as conquistas da classe trabalhadora no mundo todo. Eu não ratifico o ateísmo de Karl Marx, nem uma série de outras proposições suas, mas é admirável que até um ateu entenda a força da união, da mobilização comunitária, da união de um povo em torno de um objetivo. E tantas vezes alguns cristãos ignoram que é na experiência comunitária que nós encontramos o poder de Deus operando para nos conceder a vitória em uma causa que tenha sintonia com os valores do reino de Deus. Assim, no entendimento de Deus, no entendimento que Deus dera a Neemias, era preciso reunir e unir o povo, convocar e concitar todos os envolvidos no caos e na desolação para uma efetiva participação nessa grande obra de reedificação e de reconstrução da comunidade e dos muros de Jerusalém. Foi o próprio Jesus quem falou: em verdade vos digo, se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Assim subentendemos, para ter êxito em uma empreitada de reedificação, em um contexto de absoluta desolação, seja na vida profissional, pessoal, familiar, espiritual, é preciso fazer com todos os consortes da desolação uma união com vistas a essa restauração. Ainda, meus irmãos, por fim, nós precisamos ter uma espiritualidade que efetivamente confia em Deus. Sabe, o discurso eloquente da desolação é muito convincente. Sem nenhuma palavra, as imagens desoladoras, elas abatem uma alma. Você olha as imagens de Kiev, as filas de exilados na Polônia, ou então você não precisa ir muito longe, você vai na Avenida Tristão Gonçalves, no centro de Fortaleza, e vai lá no calçadão da ACAL, e olha de um lado e outro da rua, em qualquer dia, útil ou final de semana, e veja a quantidade de moradores de rua que tem ali, só naqueles poucos metros quadrados da nossa capital, com seus mais de 2 milhões de habitantes. Ou vá em qualquer supermercado aqui da nossa Itapipoca e veja no estacionamento a quantidade de pessoas que estão ali pedindo alguma coisa para comer. É muito forte essas imagens, né? Eu e a minha filha estávamos sexta-feira no supermercado e a gente viu um pedinte. Quando eu li o texto de Neemias, eu me lembrei do que Artaxerxes viu na cara do Neemias, porque o que chamou a atenção da Amanda e a minha foi o semblante de desolação daquele pedinte. Essa é uma pessoa que não tinha, totalmente desalentado, ele não tinha nem coragem de levantar a mão para pedir. Ele estava lá parado e as pessoas vinham e davam alguma coisa. Era essa a situação. O desalento era tão grande que ele talvez não estivesse acreditando nem que fosse ganhar uma esmola ali. Tal era a situação ali daqueles pedintes. Sabe, quando a gente olha para uma situação de desolação, é um sermão, é um discurso muito convincente.
A realidade da pobreza, ela não precisa de um discurso de um sociólogo. Quando você se depara com ela, ela tende a te convencer de que não há esperança, não há solução, não tem jeito. O discurso das circunstâncias, irmãos, ele é poderoso. E ele é mitigador da esperança, mitigador da confiança, mitigador da fé. Mas olha que Neemias, ele termina essa sua reflexão nos versos 19 e 20, consciente de que havia ali uma oposição declarada à obra que ele está fazendo, porque a espiritualidade que nós devemos ter nesse tempo de desolação não deve se enganar acerca da oposição, tanto do reino espiritual, das forças espirituais do mal, como também dos instrumentos do reino de Satanás, de carne e osso, que estão fazendo oposição ao reino de Deus e aos valores do reino de Deus. Mas não podemos nos deixar vencer por isso, temos que manifestar profunda confiança em Deus. Versos 19 e 20 para encerrar. Porém, Sambalate, o Aronita, e Tobias, o servo Armonita, e Gesem, o arábio, quando souberam, primeiro eles ficaram muito desagradados, que tinha alguém querendo socorrer os desolados. A gente viu isso lá em um verso mais atrás. Desagradados, ficaram insatisfeitos com alguém socorrendo pessoas desoladas e pobres, e inseguras, e vulneráveis. Então esses homens disseram: que é isso que fazeis? Querei rebelar-vos contra o reino? Estava querendo criar uma narrativa para denunciá-los para o rei Artaxerxes, de que havia um levante para se opor à colonização persa. Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem nos dará bom êxito. Toda desolação, toda oposição aqui, o Deus do céu é quem nos dará bom êxito. Nós, seus servos, nos disporemos e reedificaremos. Vós, todavia, não tendes parte nem direito neste memorial em Jerusalém. O Deus dos céus nos dará bom êxito. A boa mão de Deus está com nós. É uma expressão que se repete 8 vezes em Esdras e Neemias. A boa mão de Deus está conosco e nós confiamos na mão do Senhor. Amém? Diagnóstico médico não é a última palavra. Análise técnica do sociólogo, do economista, não é a última palavra. A realidade nua, crua e dolorosa, com seu discurso eloquente e convincente, não tem a última palavra. A última palavra é de Deus e nós precisamos confiar em Deus. Precisamos alimentar a esperança. Precisamos confiar que Deus está no controle da história e que Ele levará as coisas a bom termo. E é isso que Neemias declara aqui nesse texto final. A sua confiança em Deus e na boa mão de Deus, invisível, mais real. Que o Senhor aplique, irmãos, a sua palavra lida aos nossos corações. Que o Senhor nos ajude a desenvolver uma espiritualidade capaz de dar uma resposta a este tempo de desolação. Que Ele consterne o nosso coração com a dor do outro, que Ele nos faça priorizar, recorrer a Deus antes de lançar mão dos recursos humanos, que Ele nos leve a examinar com seriedade o caos e os motivos que nos levaram àquele estado de desolação, e que Ele nos ajude a somar forças com outros servos e servas de Deus para desbaratar o mal que vem sobre nós, e que no meio de tudo isso, com toda oposição, com toda dificuldade, a gente confie no Senhor. Deus abençoe. Enquanto o Ministério do Louvor se aproxima, eu quero que você ore a Deus. Não sei se você está passando por alguma situação pessoal, caótica, mas eu sei que todos nós estamos vivendo esse caos momentâneo da guerra, da pandemia, da crise econômica, e que isso tem afetado a saúde psicológica de muita gente. Então eu sei que você, como eu, precisa recorrer a Deus para prevalecer sobre esse estado de desolação. Ó Pai santo e bendito, Deus eterno, obrigado pela Tua palavra. Dirige ao coração do Teu povo, e que a Tua palavra destrua, Pai querido, o discurso eloquente das circunstâncias e das coisas, das ameaças desoladoras desta vida e deste mundo tenebroso, e que nos atinja o coração fomentando fé,
e manifestando a nossa confiança no Senhor e na sua boa mão para conosco, para nos dar êxito, Senhor, para nos dar esperança a despeito das adversidades, para nos fazer confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver uma espiritualidade similar do teu servo Isaías, para que possamos enfrentar esses tempos de desolação. Nós assim pedimos a tua bênção sobre cada um aqui em nome de Jesus. E agora te oferecemos as nossas doações, nossos dízimos e ofertas, como resposta de gratidão, de adoração, de obediência à tua santa e poderosa palavra. Receba, Senhor, nós te oferecemos de coração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Nossos visitantes, por favor, não se sintam constrangidos a participar desse momento, tá certo? Louvemos e adoremos ao Senhor com as nossas oferendas. O que tenho a não ser tanto amor em teu tocar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti. Todos juntos louvemos a Deus. Esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. O que tenho a não ser tanto amor em teu tocar, este mundo vai passar, mas tua verdade ficará. Jesus, eu só tenho a ti, esperança para mim. Se estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu
estou triste, minha fé está em ti. Tua mão sustenta o céu e sustenta o meu viver. Teu amor me guiará até o fim. Ó Senhor, obrigado pelo privilégio de poder consagrar a Ti nosso ser, nossos haveres, colocar tudo no Teu altar e dizer que o Senhor pode nos usar para a Tua glória. Use como instrumentos da Tua providência na vida daqueles que nada têm, Senhor. Use-nos como os Teus instrumentos para manifestar o Teu amor na pregação do Evangelho e em obras amoráveis que autentiquem essa pregação de amor. Leva-nos em paz aos nossos lares, nos dá uma noite de sono reparador e uma semana abençoada na Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Recebei a bênção, irmãos, que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, as consolações e o poder restaurador do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e o povo do Senhor diz amém.